visitante, vai ser benção. Igreja, abra sua Bíblia no livro de Oséias, profeta Oséias. Nós estamos, ao longo do ano 2025, estudando sobre a fé, a importância da fé. Falamos da fé dos patriarcas, falamos de Abraão, Isaac, falamos de Jacó, falamos de Josué, falamos dos juízes. Entramos agora recentemente, falamos dos sacerdotes. E hoje nós vamos falar dos profetas, a fé dos profetas. Os ofícios que Cristo executou quando esteve aqui na terra, ofício de profeta, de sacerdote e de rei. Hoje nós vamos ver aqui rapidamente o de sacerdote, o de profeta, está lá em Oséias capítulo 1. Oséias 1. Nós vamos ler apenas os versículos de 1 a 11. É todo o capítulo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga EBD. Gente aí que está procurando Oséias. Oséias é difícil, rapaz. Mas está aí na tua Bíblia. Tá. Tem certeza. Vai lá no índice. Logo depois Daniel. Ficou a dica aí, ó. Bem. Profeta Oséias diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beerim, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor lhe disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida e outra vez deu à luz uma filha. E então o Senhor lhe disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá eu terei compaixão e salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavalheiros. Depois de ter desmamado Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome Lo-Ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhe foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça, e eles se levantarão na terra, porque grande será o dia de reis de Jezreel. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, a entender a tua palavra, e mais uma vez, ó Deus, segundo a tua misericórdia, colocá-la em prática. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso do Senhor, da palavra, Jesus Cristo. Amém e amém. Vimos que os sacerdotes, eles representavam o povo diante de Deus, mediando ali através dos sacrifícios, das intercessões, das orações, dos sacrifícios, enfim. Os profetas, eles têm uma missão um pouco diferente. Eles não representam o povo diante de Deus, mas eles representam Deus diante do povo. Os sacerdotes, eles tinham uma
responsabilidade de pegar aqui de baixo, nosso, do ser humano, e apresentar para cima para Deus. O profeta pega algo de cima e apresenta para baixo, para o povo. O sacerdote, ele tinha a responsabilidade de ministrar dentro da casa, do templo. O ministra na rua, ele falava na rua. Essas são basicamente as distinções entre os dois ofícios que a Bíblia nos chama a executá-los. Nós vimos nas semanas anteriores, que nós somos sacerdócios reais. Temos que levar o povo a Deus, através das nossas orações, praticando os nossos sacerdócios. Mas também precisamos ser profetas do Senhor. Abrir a boca e falar da parte de Deus aos homens, lá no nosso trabalho, na nossa escola, no condomínio onde nós moramos. É a nossa responsabilidade de pensar nessa noite. É um tema um pouquinho polêmico, por conta de algumas coisas que vêm acontecendo no meio religioso, né? Mas assim, puxando pelo lado pentecostal, né? A turma, alguns, eles vão para um lado perigoso das profecias. Algumas, desculpe meu irmão, se você está aqui nessa noite, está falando mal do pentecostal, nós os batistas também somos pentecostais, amém, irmãos? Porque o Espírito Santo veio sobre nós no dia do Pentecoste, na mesma forma. Né? Somos pentecostais, mas é uma terminologia que se for usada aí recentemente, sobretudo do último século para cá, onde algumas pessoas têm usado esse dom, que está lá em Efésios 4:11, de uma forma um pouco, como é que eu posso dizer, sem ser antipático, né? Distorcida, obrigado, mas assim, mais elegante, né? Então, exagerando alguns, meus irmãos, alguns. Como é que nós podemos, aí fica o batista de outro lado, não, negócio de profecia e tal. Como é que a gente vai pensar aqui, quando Paulo ele fala sobre esses ofícios lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, como é que a gente pode pensar sobre isso na nossa vida? Como é que nós podemos pensar que nós somos também profetas do Senhor? O texto vai dizer aqui algumas coisas, eu queria pensar com você rapidamente, você que conhece esse texto, essa carta de Deus para o homem, através da vida do ministério do profeta Oséias. O profeta Oséias foi um verdadeiro profeta, ele ministrou num período específico na história de Israel. Ele foi profeta de Israel. Você é aluno da escola bíblica dominical e sabe que o reino foi dividido: reino sul, reino norte, Israel, reino norte, reino sul, Judá. E o reino de Israel, especificamente, ele se perdeu mais rápido do que o reino de Judá, que depois lá na frente se perde também. Mas em 722 os assírios vêm e tomam a cidade e acabam com Samaria, e é terrível. E esse momento aqui são anos, pouquinho antes disso que ia acontecer, mais ou menos por volta de 715 a.C. 722 eles seriam destruídos, e foram destruídos. E esse profeta aqui está alertando eles: olha, cuidado, vocês vigiaram. Israel estava vivendo um dos melhores momentos econômicos da sua história, prosperidade, bênção, quem sabe 2 carros na garagem, um apartamento chique lá no Lago Sul, né? Já a turma estava bem, né? No topo da carreira, mas desviados, espiritualmente falidos, longe da presença de Deus. Então Deus usa Oséias para alertar aquele povo e falar: estão longe de mim, vocês estão adulterando, vivendo uma vida de infidelidade. E ele usa Oséias, como nós vimos aqui no texto. Vou aqui tentar resumir um pouco a história. Deus chama o profeta Oséias e fala assim: Oséias, você vai casar com uma prostituta. Eu não sei nem se pode falar prostituta mais, pode? Hoje em dia, né, a coisa está tão, né? Profissional da área do sexo. Não sei, eu não quero aqui causar nenhum espanto, né? Mas era isso que o texto está dizendo. É isso, está aqui da Bíblia. Deus fala para o profeta vai lá e casa com uma prostituta. Você para pensar num negócio desse? Se eu estava querendo ensinar aqui algo fantástico ao povo de Israel,
Aqui é uma simbologia que Deus está trazendo para o povo, dizendo assim, olha, essa prostituta, essa mulher perdida, essa mulher infiel que vive com vários homens, na verdade está representando Israel. Porque vocês estão me trocando como o único e verdadeiro Deus por vários deuses dessa época. Então vocês estão sendo infiéis, à semelhança de uma prostituta. Essa é a comparação que o texto quer trazer quando Deus manda ele casar com essa mulher. Gomer, o nome dela. E ele vai e casa com essa mulher e tem 3 filhos. E o que eu queria pensar com vocês aqui rapidamente sobre algumas características de um verdadeiro profeta. Primeira coisa. Primeiro, um profeta não é aquele camarada que sai falando por aí, falando, você diz, Deus está me falando aqui que tal, né? Vocês já conhecem alguns que vêm por aí e tal, né? Que a gente chama de profetada, né? Um negócio é da cabeça, da emoção, às vezes até de uma fé um pouco infantil e tal, mas não quero julgar aqui. Mas o fato é que há algum tempo atrás uma pessoa dessa passou por mim e falou assim, pastor, Deus está te falando uma coisa. Eu falei, vamos lá, eu não, meus irmãos, eu sou cético, não sou incrédulo não, Deus fala, quer falar, beleza, quer usar, a pessoa usa. Tá. Deus está mandando dizer que vai te dar um carro 0. Eu falei, tá glória! Tem uns 15 anos isso aí, meu irmão. Não aconteceu ainda, eu não sei se foi a minha falta de fé, de repente. Mas o fato é que a gente vê essas coisas acontecendo no nosso meio, meus irmãos. E aí, quando é um carro, tudo bem, o carro não vem, beleza, a gente não vê um 0, vê um semi-zero, vê um Fusca, não tem problema, a gente vai de bicicleta. Mas o problema é que às vezes as pessoas dão palavras fortes e algumas pessoas casam com base nisso. Deus está falando que você vai casar com fulano, tu olha para o fulano e fala assim, Deus me livre, cara, né? Mas tem isso aí. Mas é por isso que Deus falou aqui com Oséias. Oséias, você vai casar com uma prostituta. E ele foi. A primeira aplicação que a gente vai pensar aí, hoje aqui, meus irmãos. Um verdadeiro profeta é aquele que consegue ouvir de Deus com clareza aquilo que Deus quer para a sua vida. Aquilo que Deus quer para a sua vida com clareza. E vive aquilo que você recebe de Deus. Olha o que Oséias faz. Eu não sei se Oséias, na época, estava noivo, namorando com alguém, imagino que não, devia estar sozinho. Deus falou assim, olha, vai lá, mas para com todos os seus sonhos e casa com aquela mulher ali que eu estou falando, e aquela mulher lá que não vale muita coisa, vai lá e casa com ela. E ele vai, faz isso que Deus está falando, vai à casa de uma prostituta. Porque Israel se desviou do Senhor. Primeira coisa que eu queria destacar aqui para a gente pensar rapidamente é que um verdadeiro profeta, ele vive o que ele prega, meus irmãos. Amém, irmãos? Deus falou, Deus mandou, e ele fez, porque ele vive o que prega. Aí começa a desmascarar um monte de profetas do nosso tempo e falsos profetas. Porque é fácil eu mandar você casar com fulano e ciclano e fazer aquilo e aquela coisa toda que a gente tem visto por aí no meio religioso, no pacote religioso, mas quando é na minha vida pessoal e principalmente quando se depara com uma realidade espiritual densa, pesada, porque Deus, meus irmãos, não é o que estou falando por aí não, que Deus vai aquilo, é uns profetas coach, que tudo vai dar certo, você vai prosperar, você vai vencer. Deus fala coisas para a gente difíceis para fazer, irmão. Difíceis. Deus falou para Ezequiel, vai lá no vale dos ossos secos e profetiza para o vale dos ossos secos. Deus falou para Natan, vai lá e fala na cara de Davi que ele é um adúltero, um assassino, e ele foi. Imagina Deus falar para Elias confronta Acabe. Então Deus tem planos para mim, para você, meu irmão, que a gente precisa internalizar, a gente precisa tomar posse, mas a gente precisa fazer aquilo que a gente acredita. E Oséias, como um verdadeiro profeta, ele viveu o que ele pregava. E se tem uma coisa que consta
vem contra nós muito é uma fala distorcida ou desassociada de uma prática. Como é comum a gente ver pessoas que pregam, que falam e não fazem aquilo que falam. Oséias, Deus mandou ele fazer e ele fez. Ele encarnou o papel simbolizando Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Primeira coisa, viver o prega. A segunda coisa, o texto nos mostra que versículos de 4 a 9, o Senhor disse a Oséias, ponha o nome dele Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú. Deus fala para Oséias, para ele botar o nome dos seus filhos, só nome complicado. Nome, quer dizer, Jezreel, Deus julgará, Lo-Ruamá, não amada, Lo-Ami, não meu povo. Esse quer dizer os nomes dos filhos de Oséias com Gômer. Deus dá uma orientação a Oséias para ele viver aquilo de fato e traz dentro daquilo que ele está vivendo uma mensagem terrível, meu irmão. Imagina o nome do seu filho não amado. Imagina, cara. Esse nome que Deus manda botar. Imagina o nome em que Deus manda botar o filho, Deus julgará. É essa mensagem que Oséias está passando para o povo de Israel, um povo que estava vivendo a iminência de ser destruído. Então, além de você viver aquilo que você prega, um verdadeiro profeta é aquele que fala com coragem, meus irmãos. Imagina você chegar diante de um público, diante de um país, diante de uma nação, e dizer, Deus vai te destruir como de fato destruiu. O profeta ele precisa ter coragem para pregar a Bíblia, meus irmãos, e hoje eu vou te dizer uma coisa, devido ao politicamente correto do nosso tempo, nós estamos com medo de dizer o que a palavra do Senhor diz, porque o profeta ele vai dizer com coragem, porque não é coisa que dá da cabeça dele não, ele vai dizer com coragem, porque assim diz o Senhor, diz a palavra. A intimidade que ele tem de viver aquilo que ele prega, dá autoridade para ele dizer com coragem aquilo que precisa dizer. Porque ele não está representando um papel, ele está vivendo. Então ele pode olhar para o outro e dizer com coragem, com autoridade. E está faltando autoridade nos nossos tempos. Está faltando coragem nós, povo de Deus, igreja, falar para o pecador, falar assim, olha, isso está errado, isso que você está fazendo, isso que você está fazendo vai te levar para a morte, vai acabar com a tua família. Sai dessa cachaça. Está faltando isso. Isso que você está se metendo, essa vida de adultério, vai acabar com o seu casamento, vai destruir a história dos seus filhos. Com coragem. Como profeta, coragem. Nós somos cada vez mais medrosos. Verdade, meus irmãos. A geração de ferro está morrendo. Nós estamos com medo de falar as coisas. Eu lembro os pais da gente, quando olhava para a gente falava. Hoje a gente fala com o filho, a gente cheio de dedo. O pastor hoje tem que ter maior cuidado para falar com a ovelha, porque a ovelha fica com raiva. Dificuldade hoje de ser profeta, de falar o que tem que ser falado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, autoridade. Mas a autoridade, ela vem da palavra. No Antigo Testamento, o profeta ele falava, assim diz o Senhor. Ele recebia de Deus e falava. No Novo Testamento, o profeta ele fala, está escrito. Diferença. Ele viveu o que está escrito. Jesus falou isso, Paulo fala isso, a igreja de Corinto. Nós falamos, não é coisa que vem dentro da minha cabeça, sua cabeça, é coisa que está escrita e você fala com autoridade, em nome de Jesus. Segunda coisa, coragem. Primeira coisa, viver o que prega. O profeta, ele fala, o profeta fala com coragem. Meus irmãos, nós vamos ver os profetas falando com coragem. Nós vamos ver João Batista chamando o povo de raça de víbora. Que mensagem é essa? E o povo ia até ele vai falar raça de víbora. Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 23, e quando ele olha para os escribas, os fariseus, ele fala assim, hipócrita. Mensagem dura. Porque hipócritas eram um artista, eles estavam desempenhando um papel. Nós temos que ter coragem de falar e de pregar a palavra. O profeta verdadeiro prefere ser rejeitado por homens a ser desobediente de Deus.
Às vezes a gente, porque vira amigo, a gente não quer ser indelicado, a gente não quer... Mas o cara está indo para o fundo do poço, o cara está acabando com a vida dele, você precisa ser um profeta de Deus na vida dessa pessoa e falar, age em nome de Jesus, igreja. Amém? Terceiro e último. Esse texto é um texto de amor, gente. Um texto de amor. É a misericórdia de Deus sobre aquele povo, sobre Gomer. Se você vai estudar o livro de Oséias, você vai ver o amor de Deus, a graça de Deus na vida de uma prostituta que nos simbolizou Israel, mas hoje simboliza a igreja. Porque Jesus casou-se, noivo da igreja. E essa igreja, como nós, eu e você, nós somos pecadores, e ele olhou para esse ser pecador e te escolheu como Oséias escolheu Gomer. E talvez a última mensagem que eu gostaria de dizer aqui nessa noite, que tem sido uma das maiores lacunas dos profetas modernos, é a mensagem da graça, é a mensagem da esperança. A igreja, os profetas, meus irmãos, com muito carinho que eu falo isso, porque eu faço parte disso tudo, da igreja. A gente tem um discurso tão duro com aqueles que estão perdendo, com as Gomer da vida. E nós somos Gomer. Nós fomos resgatados do império das trevas. Nós fomos tirados dos prostíbulos espirituais. Fomos tirados. E a igreja hoje, ou parte da igreja, tem dificuldade de olhar para aqueles que estão sofrendo. Eu recebi de vocês, agora no dia do pastor, obrigado, já fica aqui meu agradecimento, eu não estava aqui, vocês me deram depois, um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. Que livro tremendo, gente. Leia esse livro. Parece que a gente está esquecendo, ou a gente está vivendo um outro evangelho, senão esse evangelho resgatador de Gomer. De pessoas que estão lá na Cracolândia, pastor Marcos. Pessoas que estão lá na rua, sofrendo. Do lado da nossa casa, vizinhos nossos, Gomer. E que nós não estamos nos importando tanto. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como profeta das nações, precisa ter esse olhar dos prostíbulos espirituais. E olhar as pessoas que estão se perdendo, um olhar de graça e de misericórdia. O mesmo olhar que nós recebemos de graça e de misericórdia. Olhar para aquele que se perdeu no caminho, o amor, gente. Somos humanos. Somos Gomers recuperados. E temos que olhar para Gomer, que está aí fora, precisando de nós. Esse profeta, que precisa de coragem, precisa de viver a palavra, coragem para falar o que tem que ser falado, mas, sobretudo, falar com amor, com graça. Esses estão perdidos. Aqui ainda, meus irmãos, na terra, porque tem Gomer lá fora, cara. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda não foi arrebatada, Jesus ainda não voltou, porque existe Gomer lá no condomínio onde você mora. Pessoas carentes do amor de Deus, e que você pode ser um Oséias na vida dela. Queria te convidar a fechar seus olhos. Convidar aqui a equipe de louvor também para estar aqui à frente. Já estamos encerrando o nosso culto. Não sei se você entrou aqui hoje, nessa noite. Não sei se você foi convidado. Se você passou aí pela frente. Você recebeu um telefonema. Alguém te chamou para estar aqui. Essa é a mensagem do Evangelho no Antigo Testamento. A mensagem de um Deus que se importa por nós. Ele quer, sem dúvida nenhuma, que você o ame. Que você largue a sua vida de outros amores, de outras paixões, e o tenha como único e suficiente Salvador.
um único Deus, um único Salvador. E essa mensagem de restauração é uma mensagem de perdão e graça. Queria te convidar a fechar os seus olhos, se essa palavra falou ao seu coração, se você se identificou, você que um dia foi alcançado pelo amor de Deus, você que entende claramente que um dia alguém foi no prostíbulo espiritual, que você hoje tenha essa responsabilidade de ser um exemplo de amor, graça e perdão na vida do outro. Mas talvez tenhamos aqui nessa noite alguém que está nessa condição e que precisa ser resgatado, assim como Gomer. Precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Eu quero ser esse profeta na sua vida hoje, assim como Oséias. E te convidar a sair da onde você está, desse lugar onde você está. Não foi o lugar que Deus te criou. Não foi... Tem sofrimento aí. Tem adultério. Entenda bem, não estou falando de adultério casamento, eu estou falando de adultério espiritual. Há outros deuses. Timothy Keller escreveu um livro, eu indico para vocês, chamado Deuses Falsos. Ele diz que lá, basicamente, nós temos alguns deuses que nós temos adorado. É o Deus do dinheiro, o Deus do sexo e o Deus do poder. A gente está adorando esse Deus, esses deuses. Deus falou assim, olha, não transforme isso em Deus, não. Cuide cada um no seu lugar, na medida certa. Mas não deixe isso ser o centro da sua vida. Porque senão ele se transforma num Deus. E se ele é um Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, ele não aceita estar em segundo lugar. Não aceita. Ou ele é Deus na sua vida, ou ele não é nada. Eu queria orar por você. Alguém aqui nessa noite que quer ser alcançado assim como Gomer foi alcançado por Oséias. Oséias simboliza Jesus Cristo alcançando-nos. Mas você precisa querer sair desse lugar. Oséias não foi lá e tomou ela pelos braços e arrastou ela pelo caminho, não fez nada. Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Ceio, faço morada, mas se não abrir, ele não entra, ele não arromba a porta. Ele está aqui nessa noite, dizendo, se você quer entregar a sua vida a Ele, a partir de hoje, ter a sua vida transformada, modificada completamente, servindo ao único Deus vivo e verdadeiro. Eu queria orar por você. Alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você levantar-se uma das suas mãos, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão daí, eu vou orar daqui onde você estiver. Eu quero entregar, eu quero ser alcançado como Gomer foi alcançado, e eu quero ter a minha vida transformada diante desse perdão que o Senhor está me oferecendo, que Deus está oferecendo. Eu quero ter essa vida transformada. É mais alguém? Mas quantos quer fazer essa oração em nome de Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, já vi lá atrás. Pode baixar sua mão. Glória a Deus. Proposta linda que Deus tem para a gente. Eu recebi essa proposta há alguns anos atrás. A maioria aqui. É a proposta que Deus quer mudar a sua vida. Eu vou perguntar pela última vez. Há mais alguém que não levantou a sua mão? Quer sair daqui com essa convicção de que você foi alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, e vai ter a sua vida completamente restaurada em nome de Jesus? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus seja louvado, Deus seja louvado lá atrás. Oh Deus, que culto maravilhoso que nós vivemos aqui hoje, Pai. Que banquete espiritual, ó Deus.
nós estamos vivendo agora. Desde manhã, ó Deus, um projeto fantástico. Ó Deus, quanta bondade do Senhor nos permitir viver isso. Nos tirar, ó Deus, de uma situação de embaraço, de dor, de crise. E nos dar uma nova vida. Que o Senhor mesmo nos disse lá em João 10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ó Deus. É essa vida em abundância que nós queremos viver diante do Teu perdão, e Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus filhos e filhas que levantaram a mão aqui, dizendo, eu quero essa oportunidade. Pai, escreva o nome dos Teus filhos no livro da vida, ó Pai, e que nada, absolutamente nada e nem ninguém venha retirá-los, ó Deus. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Nós estamos encerrando nosso culto por devido ao nosso horário, mas antes de ir embora, vocês que fizeram essa decisão, vão embora sem falar comigo, pastor Guilherme, nós temos aqui uma classe de batismo. Você quer participar dessa igreja, quer se batizar, venha fazer parte dessa igreja, fazer parte desse exército poderoso de Jesus Cristo, transformar a sua vida por inteiro, fazendo parte dessa comunidade. Nos procure. Não vai embora sem falar com a gente não. Ainda tem um pastel aí fora também, né? Você que levantou a mão vai ganhar um vale pastel. Brincadeira. Não vai embora correndo, não. Tá, vai lá. Um vale pastel. Vamos sair daqui louvando ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Agradecendo a Deus a bondade dEle. Vai. Vamos adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Você que foi um dia uma Gomer, adore o Senhor, agradeça a Ele. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou, levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre.
Nós estamos encerrando nosso culto, mas eu não posso encerrar esse culto sem agradecer o coro Shekinah. 37 anos. Ed, cadê o Ed? Ed, Deus seja louvado pela sua vida. Mayra, cadê Mayra? Lá atrás com as crianças. Coisa linda. Vocês todos, Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus seja louvado. Coisa linda. É emocionante viver tudo isso aqui nessa igreja, viu, Ed? Emocionante. Deus seja louvado. Obrigado por tudo. Deus, obrigado por tudo. Obrigado por nos fazer pertencer a tudo isso, a viver tudo isso. Obrigado, 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 obrigado. Dá-nos a semana abençoada, Deus, na Tua presença, Deus, guardados pelo Senhor, ó Deus. Vá à nossa frente, ó Deus. Livra-nos do mal, ó Deus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, ó Deus. Tome a nossa casa, ó Deus, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos parentes, ó Deus. Nos cerca por detrás, por diante, ó Deus. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, o Teu poder sobre nós, ó Deus, nos fazendo um profeta, ó Deus, lá na rua, lá na nossa escola, na faculdade, no trabalho, no condomínio, onde pisar a planta dos nossos pés, ó Deus, com coragem, com ousadia, ó Deus, vivendo a Tua palavra, mas sobretudo com amor, ó Deus, com graça, com leveza, com perdão, ó Deus. Usa a nossa vida, ó Deus, como profetas durante essa semana. Nós te pedimos, ó Deus, não porque somos capazes, não porque merecemos, mas te pedimos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado aí. Uma ótima semana, em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.